Antes de abrir para as colocações, quer dizer, eu falei aqui no início, né, que o objetivo desse Ambo Ideias hoje era a gente, no final, chegar a uma intenção mais propositiva, né, da gente levar questões para discussão na jornada de história, e também vai discutir a temática do ensino, né, do ensino de história na prática escolar, no dia 13 de maio. Então, nesse sentido, a gente queria, né, abrir para ouvir um pouco vocês sobre isso e, ao mesmo tempo, a gente encaminhar para essas questões. Antes disso, eu queria... Tem uma professora aqui, Aline Silvestre, que entrou em contato há um tempo, né, mandou um e-mail para a gente, perguntando sobre o posicionamento da AMPU em relação ao que estava acontecendo com o ensino no Rio de Janeiro, né? Eu acho que a experiência dela, eu queria que ela falasse um pouquinho aqui para a gente, né, rapidamente, mas eu não sei se todos estão cientes, né, do que está acontecendo no Rio, acho que é muito sério. A gente, inclusive, tem conversado, né, com o GT Ensino de História aqui do Rio, para a gente escrever sobre isso, né, fazer uma nota, se colocar a respeito desse tema. Mas acho que seria bom ela falar um pouquinho sobre a experiência do que está acontecendo, porque me parece, a gente viu isso lá na reunião em setembro com a Nacional, todo mundo começou a descrever situações muito parecidas acontecendo nos vários estados, né? Então a gente vê que está havendo mesmo uma articulação sorrateira, sem discussão coletiva, passando por cima dos professores, né? Quer dizer, não tem... É exatamente isso, né? As coisas são lançadas e ninguém sabe como, qual foi a comissão que discutiu. Então, eu queria falar... Você quer vir aqui? Acho que é melhor. Tem que ser. Boa tarde, queria agradecer esse debate aqui, que nem sempre a gente, eu que sou professora de História do ensino fundamental e médio, nem sempre tenho esse acesso. Apesar de ser também da supervisora do FIBID, isso me permite essa aproximação porque é discutido no campo de ensino de História, através da UERJ, da professora Karina Martins. E, assim, o que eu vou narrar aqui é uma experiência de terror bem próxima do que vocês já mencionaram como um projeto que acontecerá no ensino médio. No ensino fundamental, essa realidade já está acontecendo numa rede imensa, como é a rede do Rio de Janeiro. Eu mesma fui professora dessa furada nos anos de 2012 e 2013, que era uma coisa que estava sendo vendida para os professores como uma proposta inovadora, uma escola modelo que estava sendo desenvolvida. Eu entrei nisso porque era até uma necessidade financeira também, questão de fazer hora extra, né? Porque é assim que é o chamamento para os professores aceitarem esse tipo de proposta, que era o professor polivalente. Então, o experimento era o Ginásio Experimental Carioca, tem várias escolas, foi uma obra da Cláudia Agostinho, e nessa escola, uma escola de tempo integral, que tinha todas as condições, estrutura, sala equipada, xerox, tudo que a gente podia utilizar os materiais que a gente quisesse, tirar cópia, o que é uma coisa difícil na rede pública do Rio. Então, essa estrutura me seduziu. Mas, chegando lá, eu tinha que dar aula de História, de Geografia e de Língua Portuguesa. E, aprofundando mais, né, nesse processo, na verdade, a gente era contratado para dar aula de português. Porque a única meta da escola era alcançar a prova Rio, a prova Brasil e tudo mais. Esse projeto, ele era vendido mesmo na concepção clássica do termo. Eu estava dando aula, ironicamente, de Revolução Russa, entrava uma comitiva de prefeitos do Nordeste, de outros lugares do Brasil, do Centro-Oeste, para observar a minha aula com recursos e os alunos participando, né? Ainda tinha isso, né? Eles invadiam o espaço do professor, eles não respeitavam, eu deixava muito claro de que eu não queria aquilo, que eu não partilhava, mas era uma escola
complicado, eu sofri assédio moral para, enfim, eu saí graças a Deus eu me libertei dessa realidade hedionda. E isso era vendido, assim, a gente tinha, é claro que eu sempre puxava para os conteúdos de história, mas isso se perdia, porque história e geografia era o que menos importava dentro dessa possibilidade de escola, né? Era mais o que eu utilizava de recursos para ensinar português. E aí eles colocavam a gente num conselho, nos conselhos de classe era uma tortura à parte, porque eles projetavam no PowerPoint as notas dos alunos e comparavam as turmas e te assediavam. Essa era a moral mesmo. Ele conseguiu atingir a média 7, por que você tirou 4,5 na sua turma? Eles faziam esse tipo de constrangimento de colocar quadro de falta, enfim, mas isso aí é uma outra realidade. Puxando para a questão da história específica, esse projeto ele está sorrateiramente sendo ampliado, sendo vendido. A Cláudia Costin foi para o Banco Mundial também em função deste projeto, porque dentro dessa lógica mercadológica, ele aumentou a nota dos alunos, porque como é que você fabrica a nota do aluno excelente do ensino fundamental? Você manda o aluno fazer prova 5 vezes, 3 vezes, apaga, faz. É assim. Porque, assim, na prova Brasil não, que é um aplicador externo, mas as provas que são bimestrais somos nós que aplicamos. Então a escola tem acesso à prova. Enfim, toda essa questão lá na escola. A gente não tinha usado essa fraude, felizmente, pelo menos isso não, mas a gente tem relatos de outras escolas. E esse processo está sendo ampliado e progressivamente, porque ele pegava de 7º ao 9º ano, né? E tinha uma escola que era o 6º ano experimental. O 6º ano experimental é um projeto, assim, à parte disso, porque é uma professora de ensino fundamental, né? Que dá aula de história, de geografia, de língua portuguesa. E a gente sabe que o porquê assim, é você economizar professor, né? Você troca vários por que vai dar aqueles conteúdos que se espera, né? Para a prova. Então, isso está sendo implantado para que toda a rede tenha professores, todo o 6º ano da rede seja em ensino fundamental e fique restrito o ensino especializado do 7º ao 9º ano. Agora, experiência assim, de quem estava lá ouvindo, e isso é uma coisa que vai ser, provavelmente será implantada para o ensino fundamental. Então, assim, o professor que ficar nesse... a ideia, essa lógica de imposição vai ter que se adaptar a ser polivalente da aula de outras coisas. Infelizmente, desculpa, gente, eu não queria... Não, obrigada.